À entrada do século XIX, o Império Russo apresentava uma arquitetura estatal singularmente monumental, em que o poder imperial se erguia como vértice absoluto de todas as instituições. O Tsar, considerado ungido por Deus, exercia autoridade ilimitada, absorvendo em sua pessoa as funções de legislador, juiz supremo e comandante militar, o que tornava qualquer ideia de separação de poderes uma abstração incompatível com a tradição local. Essa centralização extrema gerava um sistema político em que a vontade do monarca determinava o ritmo das reformas e o destino da administração. As instituições, longe de atuarem como contrapesos, serviam primordialmente para executar decretos, garantindo a continuidade do modelo autocrático e perpetuando uma lógica de obediência hierárquica que atravessava toda a sociedade. Entretanto, a vastidão territorial do império impunha uma série de obstáculos administrativos. Governar milhões de súditos dispersos por regiões diversas exigia uma burocracia que, apesar de extensa, era frequentemente ineficaz, marcada por corrupção endêmica, lentidão processual e profundas desigualdades regionais. Essa burocracia, muitas vezes recrutada sem critérios meritocráticos, funcionava como pilar indispensável do Estado, mas também como foco de tensões internas. Os funcionários, divididos por tabelas de rangos e ocupações hereditárias, constituíam uma elite menor, dependente da boa vontade imperial para a ascensão e frequentemente envolta em rivalidades pessoais. O sistema de servidão, profundamente enraizado na vida rural, reforçava as contradições internas do império. Milhões de camponeses permaneciam juridicamente vinculados à terra e aos senhores, sem direitos civis básicos, e sua força de trabalho sustentava o edifício econômico do país. Essa realidade limitava qualquer tentativa de modernização estrutural. A servidão era, simultaneamente, fonte de riqueza para a nobreza e elemento de atraso para o desenvolvimento econômico. A exploração agrícola baseada no trabalho compulsório impedia o surgimento de um mercado de trabalho livre, travava a industrialização e criava uma economia de baixa produtividade. A dependência da agricultura como base da riqueza nacional tornava o império vulnerável às flutuações climáticas, a pragas e aos ciclos naturais. A fragilidade das colheitas podia significar não apenas prejuízo econômico, mas fome e agitações sociais que desafiavam o aparato repressivo do Estado. Além das dificuldades econômicas, havia um abismo cultural crescente entre a elite aristocrática francófila e europeizada e a massa camponesa, profundamente tradicionalista. Essa cisão dificultava a construção de uma identidade nacional coesa e alimentava desconfianças mútuas. As cidades, embora em crescimento, ainda não possuíam infraestrutura capaz de impulsionar uma modernização econômica consistente. Seus centros administrativos e comerciais careciam de planejamento urbano eficiente e a presença industrial era modesta, incapaz de rivalizar com as potências europeias ocidentais. A pressão por modernização vinha sobretudo de certos setores da nobreza militar e intelectual, que, após as guerras napoleônicas, perceberam com clareza o atraso relativo da Rússia. Comparações com países dotados de constituições, parlamentos e economia diversificada alimentaram a consciência da necessidade de reformas. Entretanto, tais pressões esbarravam na rigidez ideológica da autocracia, que via na manutenção da ordem tradicional o principal meio de preservar a estabilidade interna, arduamente mantida pelo poder central. A economia russa, ainda que vasta em recursos, sofria com a falta de integração entre regiões, a precariedade das rotas comerciais e a ausência de um sistema bancário moderno. As transações financeiras eram restritas a pequenos círculos e a expansão do crédito era limitada. A ausência de reformas tributárias eficazes agravava a situação.
Grande parte da carga fiscal recaía sobre os camponeses, enquanto a nobreza desfrutava de privilégios que a desobrigavam de contribuir proporcionalmente para o sustento do Estado. Essa injustiça estrutural aumentava a desigualdade. No âmbito militar, a Rússia possuía um dos maiores exércitos da Europa. Porém, sua manutenção drenava recursos essenciais. O recrutamento forçado de camponeses por longos períodos de serviço era uma prática onerosa para as comunidades rurais e alimentava ressentimentos. A expansão territorial, ainda que motivo de orgulho estatal, tornava-se um fardo administrativo. A complexidade de governar regiões recém-anexadas exigia adaptações que o aparato imperial nem sempre conseguia executar, gerando tensões étnicas e políticas. A educação, embora em desenvolvimento, permanecia restrita, com índices de alfabetização baixos entre as camadas populares. Nesse contexto, ideias modernas circulavam apenas entre uma elite reduzida, dificultando a formação de um público politicamente consciente. No entanto, iniciativas pontuais de modernização surgiam aqui e ali, como reformas administrativas parciais, tentativas de melhorar a instrução pública e algumas experiências industriais. Contudo, esses avanços limitados não conseguiam romper o conjunto das estruturas conservadoras. A corte imperial, marcada por luxo e etiqueta rígida, funcionava como centro simbólico do poder, mas pouco se conectava às realidades da maioria da população. As decisões tomadas nos salões palacianos frequentemente ignoravam os desafios enfrentados nas províncias. O descompasso entre o brilho superficial da corte e a pobreza generalizada do interior tornava-se cada vez mais evidente aos olhos de jovens aristocratas sensíveis às contradições do país. Esse contraste alimentava um sentimento de insatisfação intelectual e moral. Na alvora do século XIX, a Rússia encontrava-se, portanto, diante de um dilema: manter-se fiel ao modelo autocrático tradicional ou tentar ingressar nos caminhos da modernidade que já remodelavam o Ocidente. A hesitação entre esses dois polos marcou todo o período. Esse cenário de tensões institucionais, fragilidades socioeconômicas e aspirações reformistas seria fundamental para o surgimento do movimento dezembrista. O impulso por modernização, embora contido, ganharia força entre aqueles que buscavam reconciliar grandeza imperial e progresso político, preparando o terreno para o confronto que se aproximava.